Antes de existir dropshipping, ele já tentava vender da China. Antes de existir inteligência artificial, ele já fazia canais no YouTube. Mas só quando entendeu o jogo de verdade é que conseguiu fazer mais de 10 mil dólares por mês. O que ele sabe agora que não sabia antes? O que ele está fazendo para resultados assim tão expressivos? Qual é, afinal, o segredo por trás do sucesso? Tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet, eu sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast e hoje com um convidado especialíssimo, aluno nosso do Clube e do Legacy, resultados incríveis e uma história inspiradora. Com vocês, o meu amigo Elder de Paula. E aí, tudo bem? E aí, Gui, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Boa, tudo bem aqui? Vamos conversar aqui, vamos ter vários insights hoje. Esse episódio promete. Meu amigo Elder de Paula, conta pra mim, por favor, um pouco da sua história pregressa, antes de YouTube, antes de canais anônimos, antes de estar tendo esses resultados incríveis aí. Por onde você já passou, meu amigo? Certo, Gui, vamos lá. Então, meu nome é Elder, né? Eu tenho 43 anos, eu sou casado, sou pai de duas filhas, tenho uma menina de 4 e uma de 11 anos. Eu sou natural de São Paulo, capital, só que eu moro no interior de Minas Gerais, já vai fazer mais ou menos uns 14 anos. E assim, eu sempre tive uma mente assim empreendedora, sempre quis procurar algumas outras formas de ganhar dinheiro pela internet ou de outras formas além do meu trabalho, né? E além disso, assim, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, sempre gostei de computadores, tanto da parte de software quanto da parte de hardware. E apesar de ser, assim, de gostar muito de tecnologia, eu acabei, assim, a minha primeira formação foi na área de mecânica. Eu me formei técnico mecânico ali por volta de 2000, né? Já faz aí 25 anos, já faz um tempinho. E eu comecei a trabalhar ali mais ou menos com 18 anos. E ali eu já sempre ficava antenado, procurando alguma coisa extra para fazer, né? Sempre procurei ganhar um dinheirinho extra, algumas coisas. E aí na época eu pegava, não existia WhatsApp ainda, né? Eu acho que na época era o ICQ, não sei se você pegou o ICQ. Isso aqui. Tinha o ICQ, tinha o MSN, aí o que que eu fazia? Eu trabalhava, né, como desenhista mecânico, eu fazia desenho de projetos, né, no AutoCAD, trabalhava como desenhista e nas minhas folgas procurava outras coisas também para complementar a renda. E aí, nesse tempo, eu entrava em contato com empresas lá do Paraguai, né, comprava peças de computador ali pelo MSN, né, pelo chat, comprava peças. Aí existiam os freteiros, né, que iam buscar essas peças lá no Paraguai de ônibus, trazia para São Paulo, ali para a região do Brás. Aí eu pegava essas peças lá dos freteiros e pagava uma comissão para eles por ter trazido essas peças do Paraguai. Eu montava os computadores, né, com as peças e vendia. Então essa era a minha renda extra na época. E aí assim, eu sempre fui fazendo esses bicos, né, paralelamente. E eu fui fazendo isso ali em conjunto com o meu trabalho ali de 2001 a 2007. E como eu sempre gostei de tecnologia, né? Aí eu resolvi, ali por volta de 2005, mais ou menos, aí eu comecei a fazer o tecnólogo em redes de computadores. É um curso, assim, é um curso superior, mas ele é só de 2 anos e meio. E eu comecei a fazer esse tecnólogo, aí ali a partir de 2007, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, eu trabalhava em empresas ali prestando suporte, né, a informática, e aí eu trabalhei mais ou menos de 2007 a 2013, e aí nessa época eu já comecei a olhar mais para a parte digital, para o que tinha ali, né, na parte digital, pensando em ganhar dinheiro com alguma coisa nesse sentido. E aí nas horas vagas ali, nesse período ali de 2007 e 2013, começou a aparecer esses sites de vendas de produtos da China. Não existia ainda o AliExpress, né? Tinha vários sites, tinha muitos sites que vendiam produtos da China e importava aqui para o Brasil. E eu comecei a comprar algumas coisas para mim mesmo. Aí eu tive a ideia, assim, né? Por que que eu não compro e revendo, né? Porque na época, assim, as pessoas não compravam coisas da China, era
daqui mesmo, não tinha isso de comprar da China e trazer para o Brasil. Então eu pensei assim, ah, mas eu preciso ter dinheiro para comprar, eu não tenho. Então o que que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, ah, eu vou postar no Mercado Livre, a hora que eu vender, eu compro e entrego. Então eu comprava controle de PlayStation, acho que PlayStation 1 ou PlayStation 2. Primeiro eu postava lá no Mercado Livre, a hora que vendia eu dava ali uns 30 dias de prazo e a hora que vendia eu comprava, chegava na minha casa e eu postava para pessoa que comprou de mim. Então, assim, né, é o chamado dropshipping, né? Mas não É. existia dropshipping na época. Assim, eu tirei da minha cabeça ali, né? Mas já era o dropshipping de hoje, né? Que o pessoal pega, compra e revende. Então, eu comecei a fazer isso aí para ganhar uma grana extra, e aí trabalhando ali com tecnologia, né? Ali mais ou menos de 2007 a 2013. E aí chegou um momento ali que eu estava ali mais ou menos em 2010, aí eu conheci a minha esposa. Aí eu morava em São Paulo ainda, conheci ela, mudei para a cidade dela e a gente casou. E aí assim, né, já casado, aí a necessidade de renda extra começou a aumentar, né? Eu queria fazer as coisas, queria viajar, queria aproveitar melhor a vida. E assim, é um pouco difícil, né? A gente às vezes não consegue fazer tantas coisas quanto a gente imagina, né? Então eu fui ali procurando outras coisas ali no digital. Aí foi quando eu comecei a procurar cursos mesmo, né? Cursos para poder aprender a trabalhar com alguma coisa no digital. Aí nessa época eu comprei meu primeiro curso, né? Comprei meu primeiro curso. Era um curso que eu acho que ensinava YouTube e algumas outras coisas também. Aí esse curso ensinava, eu acho que é um curso de um rapaz, ele tem um canal de inteligência artificial hoje em dia. Não sei se você conhece o Bruno Piscinini. Ele tem um Sei, canal bem consolidado de inteligência sei. artificial. Ele tinha um curso ali, acho que ele ainda era adolescente, bem novão na época. E o curso dele até que era interessante, mas assim, eu tentei aplicar alguma coisa, não consegui. Aí desisti. Depois veio o curso do Alex Vargas, eu comprei aquele Hum, curso dele. O curso dele, assim, é muita coisa, só que não tem aquele aprofundamento, né? Então, eu tentei fazer algumas coisas ali, criei site, criei blog, só que também não consegui, né? Aí fui tentando outras coisas também. Aí veio o tráfego pago, comprei um curso de tráfego pago, comecei a aplicar também, até ganhei um pouquinho, ganhei ali uns 800, 900 reais. Eu já sabia criar um site, né? Colocar ali para vender. Eu já sabia criar as campanhas ali no Google Ads. Só que esse dinheiro que eu ganhei, aí eu parei de vender e todo esse dinheiro que eu ganhei, eu acabei aplicando ali nos anúncios e acabei perdendo. Aí, assim, eu pensei assim, ah, eu não vou me comprometer ali em pegar um outro dinheiro para investir nisso e se de repente der errado, aí eu tô lascado, né? Aí foi nessa época que eu comecei a olhar mais para o YouTube, né? Eu falei, eu preciso de encontrar alguma coisa que eu não consiga, que eu não precise investir muito, né? E que possa me dar um retorno. E aí eu comecei ali a tentar aprender a trabalhar com o YouTube. Aí nessa época já era mais ou menos ali por volta de 2013 ali, e eu estava trabalhando com tecnologia, né? E eu já estava meio cansado também na empresa que eu estava meio desgastante. E aí eu conversei com a minha esposa, porque assim, eu não tinha muito tempo para poder estudar. E aí eu pensei, meu sogro tinha uma casa de material de construção na cidade. Eu pensei assim, ah, eu vou ver se eu trabalho com ele, e aí lá talvez eu consiga ter um tempo para poder estudar outras coisas e poder aplicar alguma coisa na internet, talvez no YouTube, né? E aí assim eu fiz, eu pedi demissão lá do meu trabalho, fui trabalhar com meu sogro numa casa de material de construção, né? E já não tinha mais nada a ver com tecnologia. Aí eu trabalhei com ele ali de 2013 a 2020 e assim, lá eu tinha bem mais tempo assim para poder fazer algumas outras coisas.
que eu trabalhava lá de gerente geral, eu fazia compra, fazia venda, atendia no balcão, fazia de tudo. Só que assim, de vez em quando sobrava um tempinho, eu conseguia estudar, sentava lá na frente do computador e ia estudar, né? Aí eu inventei assim de, não estava conseguindo ali ainda aplicar, né? Inventei de estudar para concurso. Falei, Hum, concurso, estabilidade, vamos ver se dá certo, né? E aí eu estudei ali de 2015 a 2020 para concurso, eu estudava todo dia, acordava 3, 4 horas da manhã, e estudava até às 7, 8, depois ia trabalhar, chegava em casa de tarde, estudava de noite e eu estudava igual um louco para concurso. Estudei 5 anos, até passei em alguns concursos ali, mas era cadastro de reserva, então acabei não sendo chamado, mas a hora que eu estava ali sentindo que eu já estava bom nos concursos, já estava fazendo simulados, tirando boas pontuações, aí veio a pandemia. Aí acabaram todos os concursos do Brasil, o Brasil parou, o mundo parou. Aí eu fiquei assim, né, sem chão. Falei, putz, estudei 5 anos, será que eu joguei tudo fora? Aí, assim, eu fiquei bem desanimado, desisti dos concursos. E, assim, eu já estava meio, ali no depósito, já estava meio desgastante para mim, eu já estava meio que tendo algumas desavenças ali com meu sogro, né? Já estava ali há 6 anos com ele. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma outra coisa. Aí eu conversei com a minha esposa, falei, ó, eu estou pensando em trabalhar na área de conserto de celulares, o que que você acha? Ela falou, você é inteligente, você aprende as coisas fácil, aprende sozinho, você gosta de tecnologia, eu acho que tem muito a ver com você. Eu falei, beleza, então. Aí eu tinha uma bicicleta que ela valia mais ou menos uns R$ 5.000. Aí eu vendi essa bicicleta, comprei uns 3, 4 cursos de montagem e manutenção de celulares online, devorei esses cursos em um mês. O restante do dinheiro eu comprei algumas ferramentas básicas, montei a assistência na minha casa e comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar com smartphone, que é o que eu trabalho até hoje, né? E aí, como eu trabalhava sozinho, não tinha patrão, aí então eu conseguia ter um tempinho para estudar, né? E aí foi nesse tempo que eu consegui monetizar o meu primeiro canal, que é um canal ali no nicho de geopolítica, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho uns dados dele aqui. Deixa eu ver boa. se eu acho aqui, só um minutinho. Isso aí a gente tá falando de que ano, meu amigo? Esse canal de geopolítica, ele foi ali em 2022, foi o canal de geopolítica. Aí eu monetizei esse canal, aí eu pensei, né, não, agora eu tô feito, monetizei o canal no YouTube, tava dando ali 100 mil visualizações, 200, 300, chegou ali mais ou menos perto de 500 mil visualizações, um vídeo que estourou, foi puxando os outros, né? Aí quando viu, eu achei que ia ali e nunca mais ia sair dali, né? Aí eu fui postando outros vídeos e os vídeos cada vez foram dando menos visualizações. Aí foi caindo, caindo. Quando eu vi, os vídeos não estavam dando nem 100 visualizações. Eu falei, caramba, o que que eu tô fazendo de errado? O YouTube é assim mesmo? Aí eu fui tentando ali, aí acabei desistindo, porque eu não tinha muito conhecimento, eu não sabia de nicho, não sabia de temas, não sabia nem quanto que pagava cada tipo de nicho, não conhecia de CPM, de nada. Aí eu achei que o YouTube era isso mesmo, que era enganação, que a gente monetiza ali, dá aquele pico, depois cai e a gente fica sem nada. E aí eu meio que desisti do canal, né? Desisti, mas sempre ali no YouTube, pesquisando, eu sempre gostei de estudar, né? Então, sempre o algoritmo ia colocando vídeos relacionados a YouTube para mim, até que veio um vídeo lá do Clay, né? Muita gente conheceu a Channels pelo Clay e comigo não foi diferente. E aí ali eu até pensei, caramba, eu estudando no YouTube há tanto tempo, nunca apareceu a Channels para mim. Assim, até desejei que tivesse aparecido antes, né? Porque às vezes eu teria monetizado até antes. E às vezes esse canal até poderia estar com ele bem até hoje, né? Mas aí, enfim, ali apareceu a Channels, né? E aí eu comecei a consumir o conteúdo ali do Clay, consumir o conteúdo da Channels, comecei a aprender mais, né, sobre o YouTube.
E aí deu vontade de adquirir ali a Channels, porque tinha comunidade, né? E assim, eu sofria muito porque eu achava que tinha alguma coisa ali que eu não conseguia aprender e não tinha assim, era só eu, não tinha ninguém para perguntar. E assim, eu ficava muito assim, muito assim, frustrado, né? Porque não tinha ninguém, era só eu e Deus ali fazendo. E aí, quando eu vi ali que a Channels tinha uma comunidade, aí eu falei, ah, não, aqui provavelmente vão ter outras pessoas que estão na mesma situação que eu, e aí eu vou conseguir conversar, vou conseguir ver o que que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu acabei adquirindo a Channels ali, por volta ali mais ou menos de junho de 2024, acho que foi mais ou menos por ali. Aí eu entrei na Channels, comecei a consumir o conteúdo, já vi algumas coisas que eu estou fazendo de errado, aí mais ou menos ali, aí eu já criei um outro canal no nicho de espiritualidade, né? E aí mais ou menos ali, com um mês de canal ali, eu acho que uns 15 vídeos postados, aí o canal monetizou também. Aí monetizou, já subiu ali 100 mil visualizações, 200 mil, 300 mil, aí foi igual ao outro canal. Aí deu aquele pico de visualização, de repente começou a cair de novo. Aí eu falei, caramba, de novo, vai ser a mesma coisa, eu vou perder o canal. Aí, só que aí o que que acontece? Eu já tinha algum conhecimento, né? Tanto que eu até monetizei rápido o canal. Só que ainda não tinha tanto conhecimento assim. Eu tinha acabado de entrar na Channels, então assim, aí o que que eu fiz? Eu postava um determinado tema ali do nicho de espiritualidade, era ali, eram histórias bíblicas, né? Hum. E aí eu comecei a misturar muito ali. Eu comecei a criar umas histórias muito diferentes das que eu estava acostumado a postar, porque eu achava que todos os vídeos tinham que dar 100 mil, 200 mil, 300 mil visualizações. E não é assim, né? Tem os picos de visualizações. E eu não tinha muito essa noção ainda no começo. Aí eu fui misturando, cada vez eu postava algo diferente, no intuito de que desse certo, porque eu achava que o que eu tinha postado anteriormente estava errado, aí o outro já postava diferente, e aí foi bagunçando muito o canal, e aí o canal acabou ficando com poucas visualizações. E esse canal aí eu já entendia que era bom criar canais em outros idiomas, né? E esse canal eu já tinha criado ele em espanhol. E aí eu já tinha percebido que o RPM já era outra coisa, né, do canal em português, porque o primeiro canal ali de geopolítica era em português. Então, assim, aí eu já aprendi que em outros idiomas é interessante criar canal. E aí eu fui tentando esse canal, eu fiquei mais ou menos um ano tentando fazer esse canal dar certo, até que chegou agora, mais ou menos em junho ali de 2025, né? E aí eu parei e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso ver o que que eu fiz de bom, o que que eu fiz de errado, porque assim eu demorava também 3 dias para fazer o vídeo e assim aí o vídeo dava ruim, né? E aí eu ficava bem desanimado porque era muito esforço em cima de um vídeo. E aí chegava na hora, não dava visualização. Então aí eu parei, e comecei a analisar mais a channels, comecei a ver muitos channels cast. Os channels cast me ajudaram demais nessa época. E aí eu comecei a ver que o pessoal estava fazendo ali vídeos, fazendo 5 vídeos por dia, 10 vídeos por dia. Tinha gente que fazia 30 vídeos por dia, e aí eu falei, peraí, se esse pessoal está conseguindo fazer isso, tem alguma coisa no processo deles que eu não tenho no meu processo. E aí eu fui analisar e analisei os nichos, eu descobri que tinha um nicho de histórias, né? Aí eu comecei a ver que o pessoal fazia as edições bem mais simples do que as edições que eu fazia. Eu fazia edição ali, eu colocava 50, 60 imagens no vídeo, tudo sincronizado, tudo certinho ali. E, então isso aí demandava muito tempo. O GPT, ele demora um pouquinho para criar as imagens, e só tinha o GPT na época, não tinha outros geradores de imagem, né?
Então, assim, o meu processo demorava demais. E aí eu vi que você pode criar vídeos mais simples, que às vezes as pessoas elas querem assistir o vídeo, mas muitas vezes elas até só ouvem o vídeo, elas não ficam prestando atenção se você tem 20 imagens, 30 imagens. Então eu consegui simplificar muito esse meu processo. Aí eu entendi, vi que esse nicho era um nicho que estava dando bom, né? E aí eu criei mais dois canais, que são os canais que deram certo agora, né? Aí eu criei agora em junho, eu criei um, logo em julho eu já criei outro. Eu já consegui postar dois vídeos, um vídeo para cada canal, né? Um vídeo por dia em cada canal. Então ali, quando deu mais ou menos ali 15 vídeos, aí já monetizou, já viralizou, monetizou o primeiro canal, depois já monetizou o segundo. E aí, nesse mês agora, os dois juntos, eles já vão gerar US$ 10.500, né? Que vai dar aí mais de 50 mil reais. E assim, agora eu consigo postar com tranquilidade, né? Um vídeo por dia, sem me estressar muito. E assim, agora é só bênção, graças a Deus. Uau, coisa boa, história boa. Eu achei interessante que você não é uma pessoa, pelo que eu consegui extrair de você, não é uma pessoa que desiste das coisas assim de qualquer jeito, né? Você, por exemplo, falou do seu canal de espiritualidade, você ficou com ele um ano. Você levou ele um ano, né? E a gente vê como tanta gente que em 2 meses, 3 meses desanima, já desiste, assim, né? Você foi com ele até o último momento, né? E aí, É, isso é talvez. uma característica que eu tenho, assim. Por exemplo, quando eu comentei com você do concurso, eu fiquei 5 anos É, ali e era também. todo dia. E assim, é uma coisa que eu tenho assim sempre em mente. Quando você começa uma coisa, você tem que ir e não pode desistir. Porque se você desiste, é igual aquela imagem, né, do mineiro ali, quase chegando ali no diamante, né? Às vezes É, você desiste, você já está ali no diamante, você volta é. para trás. Então, assim, eu sempre procuro não desistir das coisas. Aquela imagem ali é o terror de qualquer pessoa. Ninguém queria ser o mineiro que desistiu, né? É verdade. E olha só, né? Talvez por retribuição aí ao seu esforço, você depois de um ano você monetiza os dois canais, ambos em menos de um mês, né? E agora conseguiu tirar aí mais de 50 mil reais no último mês aí. Com certeza, fruto desse seu jeito de agir, de atuar, né? Não desistir das coisas. E com certeza agora é só o começo de um novo ciclo aí. Uma nova página aí na sua vida com o YouTube. Mas eu agora quero saber um pouco mais sobre esses seus dois canais aqui, tá? Você já falou pra gente que você tá atuando no nicho de histórias emocionantes, né, nesses dois canais, e você tá postando todo dia, né? Então tá uma frequência aí de 2 vídeos por dia, um em cada canal, certo? Certíssimo. Eu queria saber qual é. Primeiro, eu quero começar sabendo qual é a duração média dos seus vídeos hoje. Eu tenho um canal, ele tem uma duração ali entre 20 e 25 minutos. E o outro canal, ele dura ali os vídeos entre 1 hora e 15. Boa, boa. Tu tá mesclando um vídeo mais curtos, entre aspas, né? Mediano e outro mais longo. Boa, interessante, gostei. Porque eu criei o primeiro canal, né? Eu criei assim, eu falei, vou criar postando vídeos mais curtos para eu ver se eu dou conta de ir criando vídeos. A Hum, hora que eu vi que estava tranquilo, estava suave, eu falei, não, tranquilo, eu sei que aqui está tranquilo para mim e eu sei que se eu criar vídeos mais longos, o RPM vai ser maior. isso. Então, eu falei, o próximo canal, então, eu já vou criar com 1 hora de duração para ver essa diferença de CPM, RPM entre um canal e outro. E aí deu Boa, certo, graças a Deus. boa. Você tá fazendo canal gringo. São canais gringos esses aí. Os dois são em inglês. Os dois canais em inglês, olha aí, o melhor RPM que tem da história. Coisa Eu fiquei boa. meio traumatizado com o canal em português. Eu falei, agora eu já vou logo pro melhor RPM, vamos ver se dá certo. Boa, boa. E como é que está sendo o seu processo aí de produção, né? Como é que você se organiza aí durante o seu dia, né, para você produzir, né, esses seus 2 vídeos por dia? Você chega a fazer backlog ou não? Como é que você divide o processo aí? Roteiro, narração, edição, imagens, como é que é? Geralmente eu faço na parte da manhã, né?
assim, eu gosto de acordar bem cedo, entre 4h30 eu já estou acordando, então às 5 horas eu já começo a produzir. Eu não sou muito de produzir de noite eu já começo a meio que desligar. Então, assim, o meu horário de maior produção é na parte da manhã. Então, assim, ali entre 5 horas da manhã até 7h30, eu já consegui produzir um vídeo completo. Então eu faço tudo, eu faço ali o roteiro, a narração, as imagens, edito, já renderizo e já coloco no YouTube. Tudo ali na parte da manhã, um vídeo. Na parte da tarde, assim, aí eu termino ali mais ou menos entre 7 e pouco, aí eu vou para o meu trabalho, né? Vou para assistência. E aí lá na assistência eu faço o meu trabalho normal. E ali por volta das 3 e pouco da tarde, eu começo a fazer o segundo vídeo. Aí eu faço, vou fazendo ali, né? Vou trabalhando e vou fazendo o vídeo ali até dar mais ou menos 6 horas da tarde. Assim, na maioria das vezes eu consigo terminar. Quando eu não consigo, eu vou para casa e aí eu finalizo o segundo vídeo. Aí eu faço assim, eu crio os roteiros ali no Cloud, né? Eu gosto de usar o Cloud para criar os roteiros, eu acho que ele é muito melhor. Eu crio as imagens ali no ImageFX, né? E também Hum, no Whisk, quando precisa. Geralmente eu faço umas 10 imagens por vídeo. Eu coloco as imagens ali logo no começo do vídeo, né? Ali nos primeiros 60 segundos, um minuto de vídeo, eu coloco todas as imagens e o restante do vídeo eu deixo uma imagem ali em animação, né? Com alguns filtros, porque às vezes o pessoal. Eles mais ouvem do que assistem, né? Então, assim, eu coloco as imagens mais no começo do vídeo. Então, geralmente são 10, 11 imagens. Eu procuro colocar um videozinho ali no começo, né? Às vezes eu coloco um, às vezes eu coloco dois, ali de 5 a 8 segundos. Ou eu gero ele no próprio Flow, né? Ou eu gero ele ali no Kling. Aí eu faço a narração. Eu crio o SRT, né? Pelo roteiro que eu fiz ali no Cloud, jogo no CapCut, crio a narração, aí eu junto as imagens ali com a narração e crio o vídeo. Não sei se eu esqueci alguma parte aí do processo. Se eu esquecer, você me ah, ajuda. vamos lá, você falou que faz roteiro no Cloud, as imagens você faz no ImageFX, né, Isso. do Google, ou Whisk, que são as duas ferramentas gratuitas do Google. Vídeos, Sim. quando você anima as imagens, você diz que faz no Flow ou no Kling AI. É, E narração, você gera SRT e faz narração no CapCut, e no CapCut mesmo você edita. isso, E nesse exatamente. processo aí, então, cada vídeo te leva 2 horas, 2 horas e meia, então, mais ou menos, no geral aí. Exatamente. Quando dá tudo certinho, as imagens saem perfeitas, 2 horas dá para fazer. Se der muito problema, no máximo 3 horas dá para fazer um vídeo. Boa. E aí conciliando com o seu trabalho na assistência técnica, né? Que você é dono da assistência técnica. Então você faz vídeo nas horas vagas, digamos assim. Exatamente. Eu faço o primeiro vídeo antes de ir e o segundo vídeo eu vou intercalando ali, sempre que dá um Boa, tempinho, eu vou fazendo ali durante o serviço e quando não dá, eu vou para casa de noite e finalizo. boa, boa. Então, questão de backlog, assim, você faz um vídeo para postar logo o vídeo do dia, no dia seguinte, ou chega a ter algum backlog? Geralmente eu tenho um vídeo ali de backlog. Eu deixo Boa, sempre um vídeo a mais. Se eu posto um vídeo hoje, eu já tenho um pronto para amanhã. Então eu boa. sempre deixo um ali. Eu quero aumentar esse backlog, mas assim, eu ainda não consegui por falta de tempo. Eu acho que o Uhum. ideal ali é ter mais ou menos uns 5 vídeos, porque às vezes se você ficar meio doente, acontecer alguma coisa, você ter pelo menos ali uma semana ali de folga para ver o que que faz. Por Certo. enquanto ainda não deu ruim, mas eu espero conseguir fazer mais backlog. Boa, boa. E como é que você chegou a esse nicho, né? Você falou que, beleza, você viu que o nicho de histórias emocionantes estava bastante conhecido, muita gente entrando nesse nicho, né? Mas assim, você não vai precisar abrir pra gente subnicho, né? Não quero aqui expor ninguém. Mas como é que você chegou ao subnicho, né, que você atua agora? Você está em dois subnichos diferentes, mas como é que foi a questão de procura, até de modelagem? Como é que você descobriu? Você viu assim o subnicho e você falou, opa, acho que isso aqui dá caldo para manga. Isso se você não inventou o subnicho, né? Também às vezes você é tudo original aí.
Eu não cheguei a inventar, não. É um subnicho aí que já tem alguns canais. E assim, eu comecei a perceber ali dentro da Channels mesmo, né? Ali na sala de conquista, o pessoal postando lá os ganhos. Ah, tô ganhando aqui 50 mil, 100 mil. Tenho umas pessoas lá que chegam até 500 mil reais. E eu comecei a perceber que a maioria das postagens vinham do nicho de história. Não eram todas, mas era a maioria. Então, e aí eu comecei a perceber, peraí, esse nicho aqui, ele é um nicho promissor. E aí eu comecei a ver também nos Channels Cast, o pessoal falando, né, do nicho de história, dá para perceber que os últimos Channels Cast são sempre do nicho de história. E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar na internet, comecei a treinar o algoritmo para me mandar sempre nichos de história, né? Comecei a ver aqueles subnichos mais tradicionais, né? Ali de milionários, tudo. Comecei a pesquisar, mas aí eu comecei a tentar achar algum subnicho que eu percebesse que não tinha tanta gente atuando. Aí eu encontrei um subnicho lá que os vídeos estavam dando ali boas visualizações, a maioria ali 100K de visualizações, 200K, alguns vídeos batia ali milhões de Ah, visualizações. E aí eu peguei uns quatro, cinco canais desse nicho e aí eu comecei a modelar esses canais. Aí eu criei o meu canal no mesmo subnicho, né, que esses canais e comecei a modelar. E aí deu certo. 10, 15 vídeos ali, viralizou, monetizou, e aí deu certo. Graças a Deus foi boa, isso. boa, boa. E o processo de modelagem, como é que ele fica hoje? Hoje você ainda busca outros canais do mesmo subnicho, outros vídeos para modelar, ou você hoje já consegue se automodelar? Você já tem ali os seus vídeos de sucesso, né? Os temas que você sabe que já vão dar certo. Como é que fica hoje em dia nos seus canais? Eu meio que mesclo. Eu modelo bastante, mas de vez em quando eu coloco um ou outro vídeo ali dos temas que eu já tenho ali do canal. Aí, geralmente, tem alguns canais que eu tenho salvo e eu dou uma pesquisada nesses canais, procurando ali os vídeos mais recentes deles que tenham viralizado. Geralmente, eu procuro ali vídeo ali de uma, duas até 3 semanas. Tento encontrar vídeos que tenham mais de 100 mil visualizações. Se eu não encontro, aí eu vou baixando a régua ali até encontrar ali. Tento não modelar um vídeo que tenha menos de 50 mil visualizações. Se eu não encontro nesses canais que eu já estou mais acostumado, aí eu abro o YouTube ali e eu vou rolando ali os vídeos, eu vou procurando. Se eu encontro algum vídeo ali que bateu aquele 100K ali em 2, 3 semanas, eu pego aquele vídeo e modelo ele. Boa, boa. Eu quero que você diga para mim duas coisas aqui para a galera. Primeiro, uma dica para quem quer hoje começar em canais de histórias, igual você está atuando. E dois, alguma dica técnica que a pessoa pode começar a usar já a partir de hoje na produção dela, assim, de qualquer parte da produção. Então, uma dica para quem quer começar no canal de histórias, quem quer ter sucesso no canal de histórias e uma dica técnica aí da produção para a galera. Vamos lá, canal de histórias, eu percebo assim que tem muitos subnichos, tem bastante subnichos. Então, assim, é você pegar, entrar ali, procurar os canais de história e assim, não tem muita pressa ali, tentar encontrar logo no primeiro dia. Você vai navegando ali, vai enchendo o seu algoritmo com canais de história. À medida que o tempo for passando, o próprio YouTube ele vai ali te mostrando às vezes algum subnicho que você nem conhece. Então, assim, se você não tiver muita pressa, você pode encontrar ali, às vezes, algum subnicho que tenha bastante visualização. Então, o ideal é você ir garimpando ali e como se você fosse um espectador mesmo do nicho. Ir assistindo alguns vídeos, ir olhando, e aí você vai prestando atenção ali nas visualizações. Procura sempre prestar atenção ali nos vídeos que bateram ali muitas visualizações em pouco tempo, 100K, 200K. Dá uma olhada no canal. Se o canal for novo,
aí é muito indício de que aquele subnicho ele é muito bom para você atuar. Então aí você faz o processo de modelagem. Veja o subnicho ali que mais se identifica com você, e aí você faz o processo de modelagem igual eu falei. Você pega ali os vídeos mais virais e modela eles e cria o canal. Eu acho que assim, para nicho de história não tem muito segredo, assim, é como qualquer outro nicho. Você procura. O bom do nicho de história é que tem bastante subnicho. Então, às vezes, você olha lá, você acha que aquele nicho tem muita gente atuando, mas às vezes tem um subnicho ali, um tipo de história ali que muita gente gosta e pode ser que tenha pouca pessoa fazendo o canal. Então, o interessante da história é isso, né? Boa. Agora, da parte técnica, deixa eu ver o que que eu posso falar da parte técnica. No nicho de história, geralmente eu faço assim: quando eu vou criar o roteiro, para que o roteiro não fique muito parecido com o roteiro do canal modelo que você está modelando, eu peço ali para o Claude, para ele ler ali a história do roteiro que eu vou modelar, e eu peço para ele identificar o arco principal da história e os arcos secundários. Porque, assim, ali na história, às vezes, por exemplo, lá você tem um milionário, história de milionário. Aí você tem lá o milionário, encontrou um mendigo na rua e ajudou o mendigo, certo? Aí, por exemplo, o arco secundário. O mendigo era pai do milionário e o milionário descobriu isso depois de 5 anos que o mendigo estava na rua. Aí, digamos assim, arco, terceiro tipo de arco, né? Aí a gente já está no secundário, arco terciário, digamos assim. Ah, o mendigo, o pai do milionário estava na rua porque a mãe do milionário escondeu o pai do milionário para poder ficar com o dinheiro dele. Entendeu? Aí o que que você pode fazer? A história principal é o filho que encontrou o milionário. Aí você pode pedir pro Cláudio, pro GPT, continuar no arco principal, mas trocar os arcos secundários. Por exemplo, em vez de ser a mãe que escondeu o pai do milionário, pode ser um irmão que escondeu o pai do milionário para ficar com o dinheiro, entendeu? Então, assim, você mantém ali a história principal, mas você altera os arcos secundários da história e aí você faz um roteiro diferente. Eu acho que tecnicamente, que eu posso falar que eu acho que eu não vi ninguém falando, eu acho que isso é interessante. Eu faço muito isso. Boa, boa, ótima dica, ótimos insights, com certeza vai virar a chavinha de muita gente aqui. Mas antes de dar continuidade à nossa conversa, vou fazer o convite aqui para o meu amigo e a minha amiga que está nos assistindo, nos ouvindo aqui até agora. Convite para participar da nossa comunidade, comunidade Channel, assim como eu, assim como nosso amigo Helder aqui e todos os outros convidados aqui de resultados. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Faça parte da nossa comunidade lá, comunidade engajada, o nosso curso também com aulas atualizadas, tá bom? E o nosso suporte das 9 da manhã às 18 horas da noite lá para você tirar as suas dúvidas e você poder aí dar mais passos em relação à sua independência financeira, né? Agora com mais liberdade dentro do YouTube. Link aqui no comentário fixado. Quando você entrar lá, pode mandar um salve para mim que eu vou responder você e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer esse nosso time crescer cada vez mais pessoas monetizando aí canais do Brasil afora. Meu amigo Helder, vamos falar de futuro agora? Você falou da sua história, Vamos lá. você te falou aqui sobre seus canais, pegamos dicas, insights valiosos que você passou pra gente. Vamos conversar um pouquinho de futuro? A gente está agora no meio do ano, né? Daqui a 6 meses é dezembro, vamos estar fechando o ano. Queria saber de você, projeções que você tenha agora para finalizar esse ano em questão do YouTube Business, né? Como você vai querer fechar esse ano de 2025 com o seu negócio do YouTube? É com mais canais na sua rede? É focando nesses dois agora e dando all-in? Se você tem alguma projeção financeira, uma meta financeira para estar batendo no final de ano, você pensa em estar um pouco mais estruturado, delegando parte do seu processo ou não? O que que você tem na cabeça aí para fechar esse ano de 2025 no YouTube? Então, eu pretendo aumentar a rede de canais, né? Agora eu estou com esses dois. Eu acredito que eu consiga criar mais uns dois canais esse ano. Então, eu quero ter pelo menos 4 canais, sentir como que tá, se tá bom, se tá fácil de produzir ou se de repente cabe mais um canal. Mas eu não me vejo tendo mais do que 5 canais. Eu acho que aí a produção já começa a apertar, né? Eu pretendo
ter alguém para me ajudar. Inclusive, eu já estou conversando aí com um freelancer para me ajudar a criar alguns roteiros, a fazer a Boa. parte de edição, né? Então, assim, já para eu ir aprendendo essa parte e sentindo devagarzinho como que é tratar com algum freelancer, todos os processos ali, ver como que ele vai fazer os vídeos, tudo. Então, eu já estou começando a pensar nessa escalada, digamos assim, né? Então, eu pretendo, sim, construir mais canais. Eu quero aumentar a produção desses dois canais. Eu vejo que os meus concorrentes, a maioria deles, eles postam 2 vídeos por dia em cada canal. Então, eu acredito que cabe postar 2 vídeos por dia. Então, se eu já estou tendo um ótimo ganho, eu acredito que com 2 vídeos, dobrando os vídeos em cada canal, vai melhorar bastante. Isso aí, então, e sem eu precisar pensar em monetizar outro canal, né? E eu pretendo, assim, é isso, aumentar os canais e aumentar a produção desses canais para o futuro. Boa, boa, muito bom. Com certeza vai dar certo. Você é uma pessoa já, o seu jeito de pensar, enxergar a vida é esse jeito de pensar a longo prazo, né? É uma pessoa resiliente. Então, agora que as coisas dando certo, agora a tendência é só melhorar. Inclusive, vou dar meus parabéns aqui em público agora, né? Publicamente, parabéns pelos resultados, pela sua mentalidade, né? Muito obrigado. É, com certeza daqui para, como é que é a frase? Daqui para frente é só para cima. É só para cima e Só para vamos que vamos. cima. Meu amigo, chegou aquela hora do episódio que eu dou uma de Marília Gabriela e faço umas perguntas e respostas aqui, jogo rápido. Aceita fazer? Vamos lá, vamos embora. Eu quero saber de você se você tem algum mentor de vida, algum mentor de momento, uma mentora, alguém que você se inspira muito. Cara, Jesus Cristo é o cara, né, cara? Sem ele, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não faz nada. Mas pensando assim, na Terra, né? Eu gosto muito de ver esses novos pensadores de hoje, né? Tem o Cortella, tem Hum. o Clóvis, né, de Barros. Eu gosto muito deles. Eu procuro internalizar ali as coisas que eles falam. Eu acredito que eles têm muito conhecimento. E mais assim, não tem como não falar de Jesus, né? Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Boa, boa. É um bom pódio. Jesus Cristo, Cortella e o Clóvis de Barros. Eu também gosto de todo mundo. Eu gosto de todos eles. Fala pra mim um grande sonho que você ainda queira realizar nessa vida. Cara, eu quero viajar muito, eu quero pegar a minha família e ir para qualquer lugar que eu quiser. Eu quero poder falar, eu sei lá, eu quero ir para França, eu vou para França, eu quero ir para Inglaterra, eu vou para Inglaterra, e eu quero assim poder pegar minha família, levar num restaurante e não olhar preço de cardápio. Então, assim, quando eu chegar nesse nível, os meus sonhos estão realizados. Boa, com certeza vai chegar. Inclusive, vou pedir a ajuda dos nossos amigos aqui. Comentem aqui embaixo. Elder, essa vida já é sua. Vamos começar a manifestar aí. Comenta aqui, Elder, essa vida já é sua. Comenta aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. Você já passou pelo nicho de geopolítica, espiritualidade, histórias emocionantes, mas fala pra mim um nicho que você não faria nunca, nem que te pagassem. Cara, voltando no nicho de espiritualidade, esses subnichos, né, digamos assim, que o pessoal meio que explora, né? É meio que faz um sensacionalismo com espiritualidade. Eu nunca faria esse tipo de canal. Eu acho que a gente tem, quando a gente faz algo no nicho de espiritualidade, a gente tem que entender o que está fazendo e a gente não pode estar pensando em dinheiro. Se você estiver pensando em ganhar dinheiro com esse tipo de nicho, aí, assim, não que você não possa ganhar o dinheiro, mas a sua finalidade tem que ser ajudar as pessoas, porque tem muito canal aí que fazem vídeos muito sensacionalistas, né? Então, assim, eu acho que eu nunca faria esse tipo de vídeo, não. Boa, boa. O que que você acha que é mais sabotador no jogo do YouTube? Principalmente para quem está começando. Perfeccionismo em excesso ou a pressa de fazer dar certo? Eu acho que é a pressa de fazer dar certo. A pressa de fazer dar certo, ela está aliada ali com a sua ansiedade. Então, quando você está muito ansioso, você começa e aí você começa a atropelar os processos. Você começa a fazer coisas que não deve e aí você bagunça o canal. Você não aprende antes de fazer. Não que você não possa fazer primeiro e depois aprender,
mas com a pressa ali, você não consegue enxergar ali o que está errado e o que está certo. E você demora muito tempo para poder entender o que está errado. Então você tem que fazer tranquilo, sabendo que um dia você vai monetizar, um dia você vai conseguir, mas vai tranquilo. A cada passo você vai analisando, vai ali nas métricas, analisa as métricas, vê o que que deu certo, o que que deu errado, tenta melhorar para o próximo vídeo. Se você achar que tem que fazer alguma coisa diferente, você faça. Não tenha medo de errar. Ali no começo, não tenha medo de bagunçar o seu canal, porque provavelmente isso vai acontecer e provavelmente você vai criar um outro canal. Então, assim, não pense que você vai dar certo logo no primeiro canal. Lógico que pode dar certo e vai ser maravilhoso que dê certo, mas pense que você está ali aprendendo e que você não tem que ter tanta pressa. Eu acho que a pressa, ela atrapalha muito no jogo do YouTube. Boa, boa. E o que que você acha que é mais desafiador? Acertar na thumbnail ou segurar a retenção? Eu acho que acertar na thumbnail é bem mais difícil. Geralmente eu consigo boas retenções ali nos meus vídeos ali, a maioria fica acima de 40%, tem uns que chega a 50, 55. Boa, boa. Então, assim, eu acho muito difícil acertar a thumbnail. E falar em thumbnail, o que que tem que ter uma thumbnail? Para ela ser boa, assim, CTR alto? A thumbnail, ela tem que despertar uma emoção forte na pessoa que está assistindo, na pessoa que vai decidir clicar nela. Seja raiva, seja surpresa, seja qualquer tipo de sentimento, tem que ser um sentimento forte, seja compaixão, e além do sentimento, tem que ser uma thumbnail clara e sem muita informação. Tem que ser uma thumbnail clara, com cores claras e com contraste. Você aliar o contraste, cores claras com o sentimento, eu acho que você já está aí a 80% de uma boa thumbnail. Quando você fala contraste, você quer dizer exatamente o quê? Contraste seria, por exemplo, se você coloca um personagem ali com uma roupa escura, você tem que ter um ambiente bem claro. Ou você pode usar ali as cores primárias, vermelho, azul, amarelo, para dar esse contraste ali na imagem para chamar a atenção das pessoas. Boa, entendi. Então você não é adepto de texto na thumb. Eu quase não coloco texto, às vezes eu coloco, mas é pouco, porque assim, eu acredito que parte ali do conjunto, né, vem no título também. Então, para a pessoa clicar, ela vai ver a sua thumbnail, a thumbnail vai chamar a atenção e automaticamente ela vai pôr o olho ali no título. Então, se a sua thumbnail for chamativa, o seu título ele vai fazer ali a segunda parte, que é ali que a pessoa vai decidir clicar ali na sua thumb para poder assistir o seu vídeo. Boa. E qual seria o segredo de um bom título para fazer essa complementação? O título, assim, o ideal é você modelar o título de acordo com as suas referências, porque tem várias estruturas de títulos. Então, você colocando ali, você modelando ali a estrutura e colocando algumas frases fortes do seu subnicho, eu acredito que isso daí ajuda muito a você ter uma boa taxa de clique. Boa, boa. Olha só, gente, pegando aqui dicas importantes, insights incríveis aqui com o nosso amigo Elder. Tá entregando o ouro, a prata e o bronze. Comenta aqui embaixo, o ouro, a prata e o bronze, o Elder tá entregando aqui, sem papas na língua. Amigo, me fala uma coisa que você só foi entender depois que você monetizou legal, assim, do jogo do YouTube. Uma sacada, uma virada de chave que só chegou até você, só chegou para você depois que você, pô, conseguiu monetizar assim bem. Essa aí foi a pergunta difícil. Essa é difícil. Que que eu entendi que eu não estava entendendo antes? É, Eu entendi que você tem que conseguir criar um vídeo e sem assim sem ter muito esforço. Porque se você cria um vídeo depois de muitos dias, depois de muito tempo, e esse vídeo dá ruim, você fica muito frustrado. Então eu entendi que atualmente nesses nichos de história, se você cria um vídeo que você consiga fazer ele com rapidez, sem demandar muito esforço, você sempre tem gás para criar um vídeo novo. E se de repente você não conseguir ali, se de repente aquele canal não der certo, você vai lá e cria outro.
Então, eu entendi que você não precisa demandar muito esforço, às vezes num primeiro projeto, num segundo projeto, porque pode dar errado. E se der errado, você vai ter gás ali para você continuar e criar outros projetos. Então, assim, isso foi uma boa virada de chave para mim. Então, se de repente algum canal meu não der certo, eu vou criar outro, eu vou criar outro, eu vou criar outros vídeos, outros nichos, e eu não vou ficar tão frustrado com o YouTube. Boa, muito bom. Claro, a cabeça sempre arejada é a melhor coisa, né? O jogo é mental, não é mesmo? Exatamente, exatamente. O jogo é mental. Sem o mental, você não consegue. Meu amigo, eu queria que você agora desse o grande finale aqui pra gente, deixe uma frase, uma palavra, uma mensagem para essa nossa audiência querida, nossos amigos e nossas amigas que também estão aí no jogo do YouTube, ou que ainda não deram o passo inicial, não começaram o canal por N motivos, ou que já começaram então aí para bater a monetização, ou às vezes pessoas que estão monetizadas, mas estão passando por algum momento de incerteza, de baixa, de dúvida. O que que você deixaria de mensagem para nossa querida audiência? Como a gente estava falando agora de mentalidade, né? Eu queria deixar uma frase, na verdade não é uma frase, é uma parte de uma letra de música da banda Rosa de Saron. Você conhece a banda Rosa de Saron? Conheço, conheço. Então, tem uma música deles que geralmente quando eu tô assim meio para baixo, quando eu tô meio desistindo, eu costumo ouvir, é uma música assim que coloca a gente muito para cima. Então, assim, uma frase dessa música é a seguinte: mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez, porque aqui só se vive uma vez. Então, assim, é uma frase que ela resume o que a gente passa no YouTube. A gente tem que produzir, a gente não pode desistir. Às vezes o primeiro canal não vai dar certo, às vezes o seu vídeo não vai dar certo, ou às vezes o canal dá certo e ele tem altas e baixas, então você tem que fazer o melhor que você pode agora. Você tem que tomar distância e correr e fazer o seu melhor. E se por acaso o seu melhor ainda não for suficiente agora, você não pode desistir. Você tem que fazer de novo, porque tudo é aprendizado. A cada vídeo que você posta, você aprende um pouquinho. E o seu próximo vídeo vai ser melhor a cada canal que você faz também. Assim, eu fiz vários canais e eu aprendi com cada um deles. E se eu tivesse começado agora sem esses outros canais que eu fiz, eu não teria conseguido o resultado que eu consegui. Então, assim, quando você estiver para baixo, quando você estiver desistindo, se você puder ouvir essa música, ouça que ela vai te ajudar bastante a levantar. Qual o nome da música? Eu não lembro o nome da música, mas assim, às vezes por essa frase dá para Não, vamos, pesquisar lá. Depois, se você quiser vamos de colocar novo. aí, Não, vamos de novo. Repete então, repete os versos pra gente então. mire as estrelas e salte o mais alto que der. Tome distância e faça o melhor que puder. Só não se permita viver na sombra do talvez, porque aqui só se vive uma vez. Boa, é isso aí então. Comenta aqui embaixo, meu amigo, minha amiga. Eu não me permito viver na sombra do talvez, né? Vamos todo mundo aí colocar energia aí na ação, no pensamento positivo e como o nosso amigo Elder falou, cada canal, cada vídeo é um aprendizado, sempre em direção à melhoria, né? Pessoal de cada um, dos seus projetos, né? E da sua vida em si. Meu amigo, gostei muito de te conhecer e de conversar com você pessoalmente agora. Muito obrigado, viu? Também gostei muito de conversar com você. Você é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito legal. E muito obrigado por me convidar para esse Channels Cast. Boa, não poderia ser diferente. Aluno nosso incrível lá do Club e do Legacy. Inclusive, vou fazer de novo aqui o convite, link no primeiro comentário fixado. Clicando aqui, você vai conversar com o nosso time no WhatsApp e a gente vai ter o melhor produto para sua situação de vida atual. Venha fazer parte do time que está sempre ganhando. Comunidade Channels, a maior e melhor comunidade de monetização no YouTube do Brasil. E para quem ficou até agora, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera.